Gravação Estamos iniciada, iniciando. presidente. Demora um pouquinho, tem um delay grande aí. Estamos iniciando agora. Um minuto, eu estou tarde. iniciando a gravação, presidente, um minuto. Tem que salvar o nome do arquivo, só um minuto. Como aguardo. Pronto, gravação iniciada. Continuamos a sessão do dia 16, às 14 horas, 16 da tarde. Vamos agora, nesse último bloco de gravação, votar os processos que não foram votados no dia 15/6, às 9 horas. Então, vamos votar os processos da primeira sessão dessa reunião do mês de junho. O item primeiro a ser votado é o item 3. Recorrente, Eunice Lisboa de Lira. Interessado, Fazenda, doutor Luiz Eduardo. Um minuto. Por favor, não abram ainda. Eu estou tentando abrir aqui, minha rede está lenta. Minutinho, minutinho. Um minuto. Estou abrindo. Um minuto, deu uma queda aqui na internet, abriu. Habilitar edição. Está faltando o doutor Jorge, não? Não, só não está com... Pronto. Presidente, eu peço desculpas, mas foi a rede, não fui eu. Posso iniciar o relatório? Perfeitamente, doutor Luiz. Bom, aqui nós estamos tratando de processo administrativo fiscal, período é 2007-2008, e o assunto é prazo recursal, como é dada a intimação por via postal. Temos uma questão de conhecimento também, o recurso é do sujeito passivo. Pois bem, originalmente foi lançado imposto de renda da pessoa jurídica e reflexos por omissão de receitas em face de depósitos bancários, artigo 42 da Lei 9.430, com multa qualificada e sujeição passiva solidária da empresa Delta e dos senhores Ilídio Vieira e Elias Gonçalves de Aguiar. Pois bem, sujeitos passivos apresentam impugnação requerendo nulidade do lançamento e cancelamento do auto de infração. Os responsáveis solidários pedem também nulidade e exclusão do pósito passivo da relação tributária. Mas a DRJ, em Curitiba, negou o provimento às impugnações. Então, os sujeitos passivos apresentam recurso voluntário alegando problema na ciência editalícia da decisão de primeira instância, alegando que cópias do processo estão ilegíveis e pede reabertura de prazo para apresentação de recurso voluntário. Pois bem, a decisão recorrida, ela primeiro, o colegiado decide converter o julgamento em diligência 11.01.00067 para esclarecimento da ciência da decisão de primeira instância. E a resposta dessa diligência foi a de que houve 3 tentativas de entrega postal da decisão no endereço cadastral do sujeito passivo, seguida de um edital,
e que a ciência da decisão aos solidários não teve apresentação de recurso, só foram posteriormente protocolizados. Foi dada, então, de forma tácita. O acórdão, portanto, 14.01.001.980 não conheceu do recurso voluntário por intempestividade. Pois bem, sujeito passivo apresentou recurso especial e a matéria admitida foi o cabimento ou não da ciência por edital, na hipótese de aviso de recebimento com endereço correto e com indicação de ausente, que é o caso dos autos. Como paradigma, foi apresentada uma decisão, inclusive a decisão paradigmática, eu fiz parte, votei pelas conclusões, 210101.529. Eu era o então presidente da turma ordinária. O fundamento é que seria nula a intimação por edital nas hipóteses em que o contribuinte, procurado 3 vezes pelos Correios no horário comercial, e a DRF não tentou intimá-lo pelos demais meios previstos, considerando que a intimação por edital deveria ser ultima ratio. Pois bem, a Fazenda Nacional, em contrarrazões, pede o não conhecimento por falta de similitude fática e, no mérito, negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. Então, aqui o que a gente está discutindo é se podia ou não fazer intimação por edital depois que o Correio disse que não achou a pessoa no lugar. Bom, eu não conheço desse recurso por um motivo muito importante. O paradigma é anacrônico. O paradigma ele é posterior à alteração do PAF. Então, realmente existia uma redação que admitia entender o edital como última ratio. Porém, atualmente, não existe essa dúvida. Atualmente, o PAF, Decreto 70.235, é muito claro. Olha, tentou uma, não funcionou, edital é a próxima. O que eu falo? A intimação no recorrido foi feita em 2012, momento em que o artigo 23, inciso 1º do Decreto 70.235, já havia sido atualizado pela medida provisória 232 de 2004 e confirmado até a Lei 11.941, que está atualmente em vigor. Já o paradigma, a intimação foi feita antes da medida provisória de 2004. A intimação é de 2003, quando não havia o dispositivo. Olha qual é o dispositivo que eu estou falando. É o artigo 23, parágrafo 1º do Decreto 70.235, com a redação da 11.941. Quando restar improfícuo um dos meios, a intimação poderá ser feita por edital. Agora, olha como é que era em 2003. Era parágrafo 1º do artigo 23. O edital será publicado uma única vez em órgão da imprensa oficial local ou afixado em dependência franqueada ao público do órgão encarregado na intimação. E assim, ele não dizia que podia ter edital logo depois da primeira tentativa improfícua. Além disso, as situações são diversas, porque no recorrido, que é uma pessoa jurídica, presume-se que ela devia estar aberta no horário comercial. Agora, no paradigma, era uma pessoa física, e assim admite-se a possibilidade de não ter ninguém em casa durante o horário comercial. Em vista do exposto, paradigma anacrônico e situação fática diversa, não conheço do recurso. É como voto, senhor presidente. Doutora Tatiana, como vota? O doutor Luiz está não conhecendo do recurso especial interposto pela recorrente, no caso, contribuinte. Perfeito. Doutor Luiz foi super claro. Eu acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator, pelo não Doutor conhecimento. Jorge. Com o relator. Muito bom. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente.
Também acompanho o relator. Item 3, não conhecido por unanimidade de votos. Item 4 foi retirado. Item 5... Item 5, doutor Luiz. Promais distribuidores de produtos industrializados. E foi retirado de pauta por solicitação do relator, tendo em vista não atender os requisitos da portaria. Doutor Luiz Eduardo. Esse processo é de valor alto, né? Quase 36 milhões. Não vem ninguém para sustentar. Está sem som, doutor Luiz? Pois é, o valor é alto, mas está dentro da portaria. Tá, Os agora tá. 37. Tá. Vai, bom. Só um minuto, eu vou abrir. Não abram, por favor. É item 5, né? Foi da portaria antiga que não estava dentro. Só um minuto, eu estou abrindo minha... Está terrível. Estou quase conseguindo abrir. Esperem um minuto. Habilitar a edição. Agora eu estou habilitando a edição e vocês podem abrir. Só um minuto. Podem abrir, por favor. Cromais. Presidente, inicio o relatório. Trata-se de imposto de renda da pessoa jurídica. Os períodos são 2011 e 2012. O assunto de fundo é sujeição passiva solidária, recurso é do contribuinte. Aqui temos um auto de infração de imposto de renda da pessoa jurídica e reflexos em contribuição social PIS e COFINS, com multa qualificada por dolo. Trata-se de omissão de receitas reiterada, omissão de entrega de declarações e uso de interpostas pessoas, bem como ocultação da escrituração. Foi lavrado o termo de sujeição passiva solidária, especialmente em relação ao senhor João Soiti Caco, real administrador, conforme artigo 124 e 135 do CTN. Somente os responsáveis solidários, entre eles, senhor João Soiti Caco, apresentaram impugnação, o sujeito passivo não apresentou, e todos alegaram nulidade do auto de infração, inexistência de vínculo com o fato gerador da infração e exorbitância das multas, mas a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador negou o provimento à impugnação. Expressamente manteve a responsabilidade do senhor João Soiti Caco, entendendo que o co-obrigado era real administrador do grupo e, apesar da inexistência de vínculo formal com as empresas do grupo, aparece como diretor financeiro na planilha de colaboradores do grupo e com uma equipe de funcionários a ele vinculados. O recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, agora o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, não tendo impugnado. E por responsáveis solidários, entre eles o senhor João Caco, reiteram as alegações da impugnação. Pois bem, a decisão recorrida é o acórdão 12.01.002.111. Não conheceu do recurso voluntário da empresa, do sujeito passivo, e negou provimento ao recurso voluntário do responsável solidário, no caso aqui o que nos importa é o senhor João Caco. Não logrando os recorrentes infirmar a imputação de sujeição passiva solidária, não há como afastá-los do polo passivo. Esse foi o entendimento da decisão recorrida. Pois bem, o responsável solidário interpõe recurso especial
para discutir a responsabilidade tributária, no que diz respeito aos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional. Como paradigma, traz as decisões 1301, 002745 e 002744, duas decisões seguidinhas. Como fundamento, alega que a situação fática dos dois paradigmas é praticamente idêntica ao do recorrido, pois envolveu os mesmos atores, tendo como responsável solidário o próprio senhor João Shoichi Kako, apenas mudando o fato de que a empresa autuada era outra, mas ele desempenhava o mesmo papel dentro do grupo econômico. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional insurge-se apenas contra o mérito para a manutenção da decisão recorrida. Passo ao voto. Conheço do recurso. Trata-se da definição do critério jurídico para atribuição de responsabilidade por interesse comum em situações fáticas praticamente idênticas, ou seja, equivalentes. No mérito, para a delimitação da matéria, esclareço que trata-se de atribuição de responsabilidade tributária, interpretação dos artigos 124 e 135 do CTN. Como fundamento, coloco que o recorrente alegou que não possui qualquer vínculo com o fato gerador da obrigação tributária, que não houve comprovação de que ele possuía poder de gerência ou participação na ocorrência do fato e que o pleno conhecimento da estrutura empresarial não é motivo suficiente para ensejar a responsabilidade solidária do débito fiscal. Que toda impugnação baseia-se quase que exclusivamente no conteúdo da interceptação telefônica em conversa com representantes do Banco Fibra, que as acusações do Ministério Público são fantasiosas e não possuem aparato probatório, que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu ilegalidade das provas apreendidas da operação denominada Operação Yellow, que está relacionada com os fatos aqui objeto do lançamento, e que não é possível a responsabilização tributária de advogados e de consultores com base no artigo 124 do CTN. Além disso, não houve prova de que o recorrente ocupava a posição de diretor financeiro, que nunca fez parte do quadro societário de qualquer empresa do grupo, que era apenas um consultor financeiro sem poder de decisão, e que os acórdãos de diferente Câmara Voltei. Parei aqui. Vou repetir a última frase que falei. Que acórdãos de diferentes câmaras do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria de Fazenda de São Paulo, excluíram o recorrente do polo passivo nas autuações do fisco estadual. E o interesse comum no artigo 124 pressupõe a ocupação do mesmo lado da relação jurídica que consta no fato gerador do tributo, que a relação de confiança entre o recorrente e a família Abdul Massi não é suficiente para que lhe seja imputada responsabilidade tributária, que o relatório da Operação Yellow não trouxe provas de sua participação ou ingerência nas supostas irregularidades tributárias. Contudo, a decisão recorrida entendeu que o grupo, denominado Grupo FN, Faca Navio, atuava como uma única grande empresa, sob comando único, com objetivos e estruturas comuns e confusão patrimonial, valendo-se de uma estrutura jurídica composta por diversas pessoas formalmente independentes. Neste recurso, somente está em discussão a responsabilização do recorrente, senhor João Shoichi Kako. Sobre isso, a decisão recorrida entendeu o que segue. A empresa autuada Cromais não foi constituída em nome dos verdadeiros proprietários, e sim em nome de interpostas pessoas, entre parentes testas de ferro,
porque desprovidas de capacidade econômica ou financeira. A saber, são as senhoras Iraci da Silva Ferreira e Cecília Raimunda de Oliveira, abre aspas, nitidamente sem a mínima capacidade econômica e conhecimentos suficientes para empreender neste complexo ramo de negócio, no qual trafega elevadas somas monetárias diariamente. Também entendeu que a manutenção do controle das atividades foi garantida pelos reais administradores, que seriam seus verdadeiros proprietários e donos do negócio, que organizavam toda a atividade do grupo, decidiam, empreendiam, idealizavam, coordenavam e se beneficiavam das atividades desenvolvidas sem pertencerem aos quadros societários das pessoas jurídicas. Ora, com relação ao artigo 124 do CTN, eu, como conselheiro, entendo que a condição de comprovação de ato doloso ou culposo ou ainda confusão patrimonial não seria uma das condições previstas em lei para a solidariedade. Na verdade, o que o artigo 124 diz é que tem que haver interesse comum. Portanto, entendo que esse interesse comum no resultado do fato gerador, que é a renda, seja a efetiva condição que se verifica nos termos do dispositivo. E penso que outras interpretações, como a necessidade de um interesse jurídico e não econômico, sejam meras argumentações para afastar a responsabilidade tributária de pessoas que tiveram proveito econômico com o fato gerador, e acredito que essa interpretação seja contrária ao objetivo da legislação. Acerca da natureza da responsabilidade tributária prevista no artigo 135, inciso 3º do CTN, aí eu já compartilho do entendimento esposado no parecer PGFN-CART número 55 de 2009, que exige-se tão somente a presença de infração à lei, ou seja, de um ato ilícito. E no mesmo sentido, cito a nota GT, Responsabilidade Tributária número 1, de 17 de dezembro de 2010, e ainda cito o acórdão 1301-004-305, da relatoria do conselheiro Ricardo Antônio, do então conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa. Faço referência às situações de fato aqui, que segundo o TVF, Termo de Verificação Fiscal, e o relatório de solidariedade, ensejaram a responsabilização do recorrente. E, portanto, em conclusão, nego o provimento ao recurso especial para manter a responsabilidade solidária do recorrente. É como voto, senhor presidente. Minha posição já é conhecida do colegiado, eu quis mostrar a situação. Doutora Tatiana. Bom, presidente, em relação à questão do conceito de interesse comum, eu vejo que no voto do conselheiro Luiz Eduardo, ele não se adentrou, né, nessa questão, ele focou mais na conduta, né, na atuação, vamos dizer, dolosa do Caco, né? E assim, nesse sentido, realmente eu acho que teve uma atuação dolosa, né? Nessa administração, nessa gestão dos negócios, em conformidade, então, com a decisão dada pelo STJ, quando ele tratou da possibilidade de aplicação do artigo 135 do CTN em sede repetitivo, o STJ ele traz que a jurisprudência dessa corte firmou-se no sentido de condicionar a responsabilidade pessoal do sócio-gerente à comprovação da atuação dolosa na administração dos negócios em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, estatuto, excepcionando-se na hipótese de dissolução irregular. E o parecer normativo da Receita número 4 de 2018, ele traz que o interesse comum, você tem que considerar sempre o interesse econômico e o jurídico, você não pode só considerar o interesse econômico, vamos dizer assim, né? Então, assim, nesse sentido, eu só não concordo com a ementa, né, do relator, porque ele não traz a questão da atuação dolosa,
E assim, por mais que haja, que ele ostente a condição de administrador de fato da empresa, detinha conhecimento ou consciência do valor da receita, eu considero bastante a questão da atuação, né, dolosa para a prática desses atos, né? Então, nesse sentido, eu voto pelas conclusões, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Eu voto com o relator pelas conclusões. Doutora Vanessa. Também acompanho pelas conclusões, presidente, pela questão da necessidade de haver o dolo nessas condutas, na comprovação, né? Acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. Vencidas conselheiras. Não, vencidas não. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. As conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa votaram pelas conclusões. Perfeito? Item 6 foi retirado. 7 retirado. 8 já foi votado. 9 já foi votado. 10 já foi votado. 11 retirado. 12 retirado. 13 retirado. 14 foi votado. 15 já foi votado. 16 já foi votado. Eu acho que é o item 24, presidente. Não, é o item 17. Mesmo. Ah, o 17? Ah, é verdade. 17. É da 17. Eu estava olhando que você tem anotado errado, não, porque é do mesmo contribuinte, mas não foi votado. Doutora Érica, item 17, recorrente Fazenda, interessado Sadia. A palavra relatora. Então, aqui traz um recurso especial somente da Fazenda Nacional, contra a qual 3403-02-471. A turma julgadora, a COR, decidiu que, por unanimidade de votos, afastou a glosa referente a materiais de limpeza e desinfectação, inclusive de diluentes, embalagens utilizadas para transporte, combustível, lubrificante, graxa, frete de mercadorias com destino a porto, serviço de transporte de sangue, metanol e resíduos, despesas de energia elétrica e períodos anteriores, e corrigir as alíquotas adotadas por crédito presumido, inclusive a relação dos assegurados na decisão de fins. Né? Então, a Fazenda, né, tendo sido certificada dessa decisão, apresentou recurso especial quanto à admissão de determinados insumos, materiais de limpeza e desinfecção, embalagens utilizadas para transporte, combustível, lubrificantes e graxa, despesas de energia elétrica de períodos anteriores, despesas de armazenagem e frete na operação de venda de períodos anteriores ao serviço de anteriores e serviço de lavagem de uniformes, o cálculo do crédito presumido, artigo 8º, parágrafo 3º, né, da Lei 10.925, em função da saída do produto e não da origem, insumo, e, por fim, a não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício. O recurso especial da Fazenda foi admitido parcialmente, sendo negado segmento com relação somente à parte que trata de combustíveis, lubrificantes e graxas, devido à verificação da não divergência jurisprudencial. O contribuinte apresentou contra-razões, requerendo que seja negado o provimento do recurso deposto pela Fazenda, e o contribuinte também não apresentou recurso especial. Não, ele apresentou recurso especial, mas teve o segmento negado. Então, conheço, né, indo ao voto, conheço o recurso especial da Fazenda. No mérito aqui, então, a controvérsia é a seguinte: juros de mora sobre multa de ofício, materiais de limpeza, né, e desinfecção, despesa com energia elétrica de períodos anteriores, cálculo do crédito presumido, embalagem para transporte e despesa com lavagem de uniforme.
Quanto ao conceito de insumo, eu utilizo o RESP, né? Então, vamos lá, aí, já direto para o voto, página 7. Materiais de limpeza, e eu estou, né, isso aqui a gente já votou, né, ontem, eu estou negando o provimento de recurso especial da Fazenda, porque, né, sem isso a empresa não tem como produzir o produto final. Despesas de energia elétrica dos períodos anteriores. O acórdão recorrido não merece reparo, senão vejamos. As disposições legais que regem a matéria são as citadas no artigo 3º das leis 10.637 e da 10.833, e suas sedações. Do valor apurado na forma do artigo 2, a pessoa jurídica poderá descontar os créditos calculados em relação a energia elétrica, energia térmica, inclusive sob a forma de vapor consumido no estabelecimento da pessoa jurídica. O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do artigo 2º dessa lei. Dos itens mencionados em cima, do caput incorridos no mês. Veja-se que os créditos de energia elétrica, limitador material, só poderão ser descontados se incorridos os valores no mês, limitador temporal. E no caso em análise, há uma afronta ao limitador material e outra ao temporal. A violação ao limitador material é flagrante, pois é inconcebível, sob o manto da expressão energia elétrica, que se abarque em despesa de telecomunicações. Nesse aspecto, e buscando uma interpretação sistemática, é preciso recordar que a Lei 10.637 continha, em seu artigo 3º, inciso 3º, que dispunha energia elétrica e serviço de comunicação consumidos no estabelecimento da pessoa jurídica, alargando o que dispunha na medida provisória que originou, que tratava do mesmo inciso somente de energia elétrica. Esse alargamento motivou um veto previdencial que atrasou, inclusive, o retorno da expressão energia elétrica à lei, que jamais foi complementada por qualquer nova menção a telecomunicações. Cristalina, assim, não estarem incluídas telecomunicações na rúbrica de energia elétrica, nem haver qualquer vestígio de creditamento em relação às despesas correspondentes. Por violação temporal, se refere ao descumprimento do comando legal, o inciso 2, parágrafo 1º, supra. Em relação a tal violação, a recorrente sustenta que lhe ampara o parágrafo 4º do mesmo artigo, que estabelece que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-los no mês subsequente. O fisco não aceita aproveitamento por não ter sido adotada a forma correta da retificação da DASCUM correspondente, antes do início do procedimento fiscal. Em que pese não questionar a existência de créditos, contudo, entende aqui que tal argumento não constitui motivação suficiente para a glosa, não devendo o aspecto formal, não deve prevalecer sobre o material. Assim, no que se refere à energia elétrica, deve ser afastado das glosas referentes à despesa de energia elétrica de períodos anteriores, mantendo-se as glosas de aquisição de serviços de comunicação. No presente caso, a energia consumida em um mês nem sempre é identificada somente no mês, ela é somente identificada no mês subsequente, com envio da fatura e que tem como verificar a leitura da energia realmente consumida e o valor setado. Assim, de acordo com o parágrafo 4º, né, do artigo 3º das leis, o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser no mês subsequente. Se não houve aproveitamento no mês anterior, nada impede de se aproveitar nos meses subsequentes. Portanto, se negar o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Cálculo do crédito presumido. Aqui eu estou até utilizando como fundamento, né, um voto 9303-007-503, na palavra do Luiz Conselheiro Dr. Luiz Eduardo, né, que fala que a questão, né, que é o percentual da alíquota do cálculo, né, do crédito presumido constitui até matéria simulada, né, na verdade, é o artigo 157. O percentual da alíquota do crédito presumido usado para a indústria de produtos de origem animal ou vegetal previsto no artigo 8º da lei será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou. Então, aplicando aqui a súmula, eu nego o provimento do recurso especial da Fazenda. Embalagens de transporte, né? Entendo que as embalagens de transporte são necessárias, né? A armazenagem de conservação dos produtos, nas diversas fases do processo produtivo, elas são utilizadas durante todo o processo de produção e comercialização, garantindo a segurança e evitando a contaminação e proliferação dos organismos, né? Então, diante disso aqui, eu também cito aqui uns acordos, né? Estou negando o provimento do recurso especial da Fazenda. Despesa com lavagem de uniformes, da mesma forma, né? Implica a limpeza aqui em função da especificação da empresa, né? Se é uma empresa de alimentícias, né? A Sadia, então eu também estou negando o provimento do recurso da Fazenda.
E quanto aos juros de moras, né, eu aplico a súmula 108, dando provimento ao recurso especial da Fazenda. Então, durante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda, esqueci aqui, está errado, somente com relação à incidência de juros de moras sobre a multa de ofício. É como voto. Doutor Luiz. Presidente, então, estão em discussão aqui no item juros de mora sobre multa de ofício, material de limpeza e desinfecção, energia elétrica, cálculo do crédito presumido, embalagem para transporte e despesa de lavagem de uniforme. A conselheira relatora está dando provimento apenas em relação a juros de mora sobre multa de ofício. Eu concordo com quase tudo. Tem um ponto que eu gostaria de discutir, que é a questão do período anterior da energia elétrica, para que você possa dar esse crédito, seria necessário que ele viesse trazendo a comprovação muito específica, porque o normal é você refazer a DACOM e mostrar o crédito do período anterior. Quando você pega coisas de períodos anteriores, você pode eventualmente aproveitar em duplicidade ou pode eventualmente aproveitar valores que de outra forma estariam em períodos alcançados pela decadência ou prescrição do direito de repetição de indébito. Por isso é que a normatização exige que você recomponha o saldo de cada mês para qualquer crédito extemporâneo. E aqui a jurisprudência aceita que ele não faça isso desde que ele tenha apresentado prova inequívoca em sentido contrário. Então, como não é o caso aqui, e pelo que eu entendi, o que aconteceu foi que poderia ter sido feito e que a Fazenda não desconstituiu essa possibilidade. Não é assim que eu entendo. Eu entendo que, para ser feito, tinha que provar inequivocamente. Então, eu, com todas as vênias, peço a conselheira relatora, doutora Érica, para abrir a divergência só nesse ponto com relação à despesa de energia elétrica de período anterior. Doutora Tatiana. Presidente, Érica, no final do dispositivo, o recurso é da Fazenda, né? Já mudei. Já mudou? Desculpa. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu vou acompanhar a divergência quanto ao crédito temporâneo de energia elétrica, que no meu entendimento, tem que ter o elemento de prova da parte para esse aproveitamento. Então, no caso, tem que ser revisto a decisão recorrida. Doutor Balcia. Da mesma forma, a divergência, voto então com a divergência aberta pelo doutor Luiz Eduardo, em relação à questão da energia elétrica. Doutor Jorge. Com a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora, presidente. Então, acompanho a divergência. Estado ficou. Foi dado provimento parcial ao recurso da Fazenda. Está contribuinte que eu confundi de novo. Foi dado provimento parcial ao recurso da Fazenda em relação à incidência de juros sobre a multa de ofício e, por outra parte, doutor Luiz, como é que fica melhor a redação? Olha, eu estou anotando assim, por maioria de votos, dar provimento em parte com relação aos juros de mora sobre a multa de ofício e restabelecer a glosa sobre despesas com energia elétrica de períodos anteriores. Exatamente. Vencidas as conselheiras Tatiana
Érica e Vanessa, que davam provimento em maior extensão. Não, eu falei, menor extensão. Não, presidente, que negavam provimento. Não. Ah, verdade. Em relação aos juros sobre a multa de ofício. Em menor extensão. Isso. Em menor extensão. Perdão. Vencidas conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que davam provimento parcial em menor extensão. Aí, no caso, somente em relação a incidências de juros de mora sobre multa de ofício. Voto vencedor? Como? Voto vencedor? Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Saudade, doutor Andrada. Só falta agora o item 24. Confirma, doutora Érica? Sim, presidente. Só 24. Tem 24 de minha relatoria. O 23 já foi votado, presidente, doutor Valcir? 23 já foi votado. Ok. 24. Está aí na pasta. Vou tentar resumir. Presidente, qual que é o nome do contribuinte? H. Kunzler. Kunzler, acho que é essa a pronúncia. Deve ser da região da doutora Vanessa. Normalmente, indústria de calçado é... Pedir para mineiro pronunciar isso, vocês estão judiando, né? A gente não vai embolar do algum jeito. Mas o mineiro da capital tem que ter uma pronúncia... Presidente, a pronúncia é Kinsla. Menos caipira. Como? 15? Você que sabe, isso é alemão, Kinsla. Esse U é trimado. Kinsla. E o ER no final é som de A. Kinsla. Ah, tá. Certo, doutor Valcir Gassi? Isso é de Novo Hamburgo. Ou de Novo Hamburgo, essas empresas de calçado feminino. Indústria calçadista. 15169. Masculino que chega aqui do Franca e os femininos de Novo Hamburgo. 15 lá. Já teve muito por aqui. Já. Eu vou ler a emenda. Não, vou ler o outro. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. Aqui no caso é crédito de industrialização por encomenda. Então, eu estou conhecendo o recurso e transcrevo um pedaço da Lei 9363. Eu falo que a empresa produtora exportadora de mercadorias fará jus a crédito presumido sobre produtos utilizados, como ressarcimento das contribuições que tratam das leis complementares 770 e 370, e a lei complementar 70 também, inclusive sobre as respectivas aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo. Esse é a 9363. Já a 10276 fala: alternativamente ao disposto na Lei 9363, a pessoa jurídica produtora, exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do IPI como ressarcimento relativo a PIS e COFINS em conformidade com o disposto em regulamento. Aí vem o parágrafo 1º. A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput. 1. De aquisição de insumos correspondentes a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, igual no primeiro. Bem assim de energia elétrica, combustíveis, seja adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo. 2. Correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrentes de industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI na forma da realização desse imposto, obviamente. Aplica-se ao crédito presumido, determinada a forma desse artigo, todas as demais normas do 9363. Então, eu estou fazendo, nunca tinha feito isso, assim, claramente, assim, quanto agora,
Fiz um cotejo das duas leis, coloquei as duas leis comparando uma com a outra, para deixar mais claro. Vê-se aí claramente que somente na 10.276, não foi utilizado pelo contribuinte, é que são admitidos os custos da prestação de serviços decorrentes de instalação por encomenda. Assim, eu nego o provimento do recurso deposto pelo contribuinte. Doutor Luiz? Acompanhe, presidente. São dois cálculos diferentes e os cálculos têm benefícios e malefícios. A gente tem que escolher um dos dois. Acompanhe o relator. Doutora Tatiana? Presidente, esse tema já é conhecido da turma, não, né? Esse tema já é conhecido da turma, já apareceu muito por aqui. Porque eu lembro que tinha essa discussão da 9363 e a 10276, quando se tratava de crédito tinha um voto que presumido custo de explicava essas coisas. aquisição de pessoa Tinha um voto física. anterior que eu explicava, desde que eu cheguei no gráfico, eu explico isso aí, mas aí era um voto muito grande, aí eu cortei o voto e deixei só cotejo entre os dois, as duas leis. Porque acho que, se eu não me engane, Isso. se eu não me engano, eu, a Vanessa e a doutora Érica, a gente... a aplicação gente... conjunta das duas leis. Isso, a aplicação conjunta das duas leis, inclusive para dar a aplicação do STJ para aquele crédito presumido de IPI para pessoa física, custo de aquisição de pessoa física e cooperativas, né? Então, eu vou continuar ainda com esse meu entendimento, né? E eu vou abrir divergência, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcia. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. É só um minutinho aqui que eu estou só dando uma olhada aqui. Tatiana, a gente... que eu lembrei disso, me lembrou... recuperei um voto de 2017 sobre esse assunto, e quem até votava junto com a gente era o doutor Charles, não sei se vocês lembram, era o Charles. Sim. Então, recuperei aqui um processo antigo, 9303-004-694. Então, aí a gente diverge, né, do doutor Rodrigo. Sim. Inclusive, por isso que a gente aplica a decisão do STJ, que eu estava vendo, né, doutora Érica? Sim, isso mesmo. Tá bom? Então, eu acompanho a divergência. Doutora Vanessa. Presidente, também acompanha a divergência, estava fazendo a pesquisa aqui, a gente entende pela aplicação conjunta dos dois regimes, né? Tá. Eu coloquei aqui justamente para isso, né, para deixar claro que a 10.276 fala alternativamente ao disposto na lei 9... Só para deixar bem claro isso aí. Mas, obviamente, respeita a posição de todos, até porque eu perdi de 9-1. Quando entrei no CAF, eu perdi de 9-1 no Câmara Superior. Não era nem 7-1, era 9-1. E vários 9-1 que eu tomei, eu até relevei minha posição e mudei, que era razoável. Esse foi um dos 9-1 que eu não mudei. O doutor Henrique é considerado mais conservador, né? Por algumas pessoas. Eu considero assim, não, eu considero normal, mas alguns dizem que ele é mais conservador ali. Colegiado, assim, né? Todos podem se manifestar fundamentadamente e prevalece a decisão por maioria e fica tudo transparente, fica tudo registrado. Eu acho bonita essa parte, né, presidente? Esse foi um dos votos que eu bati o pé. Mas 70% dos votos eu me curvei o colegiado, para ele ficar tomando 9-1, 9-1, 9-1. Me curvei o colegiado. Esse não, eu falei, isso eu vou manter. Eu vou manter até o fim. Com isso, fica negado o provimento com a maioria de votos, vencidos os conselheiros Tatiana, Érica e Vanessa.
Tem mais algum, Érica? Não, né? Foi só o 3, o 5, o 17 e o 24. Acabou, presidente. Agora só amanhã. Você vê que a pauta está leve. Pode ir para a gravação. Vamos para a gravação. Pode encerrar, Patrícia. Liberar a Patrícia aqui.